Hoje a gente vai falar sobre escolha das provas, que é um tema extremamente importante, porque todos nós passamos por provas, estamos em planeta de provas e expiações, somos espíritos de um processo evolutivo ainda com muita estrada pela frente, e todos nós, sem exceção, passamos por provas, o que vai variar o tipo de prova, o gênero, a intensidade. E aí, como eu estava comentando, a escolha das provas, assim, quando a gente pensa em escolha, o pressuposto é que essas provas são escolhidas, né? E escolhidas por quem? No Espiritismo, muitas vezes, quando a gente começa a estudar, esse é um tema que desperta um pouco de desconforto, porque muitas vezes, quando estamos passando por dificuldades em nossa vida, e quando as dificuldades são severas, são graves, a gente parece muito irracional. Por exemplo, como é que eu escolhi isso, né? Se foi eu que escolhi. E aí vamos examinar essa questão aí, quais são os princípios por trás dessa questão de escolher as provas, tá? Muito bem. Primeira ideia, primeiro princípio aqui nessa questão de escolha das provas. Na erraticidade, lembrar a erraticidade é aquele estado quando estamos desencarnados, né? Entre uma encarnação e outra. Na erraticidade, o espírito, nós, podemos participar do planejamento das provas. E aí, veja, pode participar, não significa que sempre vai. Isso é um primeiro ponto. E aí a gente está falando que as provas sim são planejadas, elas não são aleatórias. E aqui esse amigo ele está tentando escolher aqui um modelo de corpo físico para ele. Esse aqui ele achou legalzinho, não tem uma perninha, né, e tal. Ele achou que esse se adequa a ele. E vejam que é muito interessante quando a gente pensa esse aspecto, e muitas histórias vão contar para a gente isso, como é que é esse planejamento, que é uma coisa bastante complexa. Existem equipes especializadas para ajudar nesse planejamento, existem setores especializados nas colônias espirituais para ajudar nesse planejamento. Lá em Nosso Lar, por exemplo, que é das colônias mais famosas, né, que é livro, virou filme, existe um ministério, né, um setor só para cuidar disso, que é o Ministério da Reencarnação. Eu acho que tem esse nome mesmo lá, que a equipe lá participa desse planejamento. Mas realmente o espírito pode participar dessas provas. Só que essa participação dos espíritos, ela vai estar condicionada a um aspecto de liberdade relativa. Porque, veja, se eu posso escolher as minhas provas, isso me dá a ideia de que eu tenho uma certa liberdade e autonomia. Mas quando a gente olha para a diversidade de espíritos que somos, né, os diferentes níveis que estamos, a gente vai ver que isso pode ter alguns problemas. E a liberdade, principalmente no nível que nós estamos, a liberdade é bastante relativa. Veja esse peixe na ilusão dele sair do aquário. Ah, eu não quero ficar nesse aquário, eu estou muito preso nesse aquário, eu estou entediado, estou de saco cheio, eu quero liberdade. Aí ele pula rumo à liberdade, mal sabe ele que ele vai cair em outro aquário. Sim, talvez ele vai ter mais espaço, não vai dividir com outros peixes, mas ele vai estar preso do mesmo jeito. E essa ideia é que a gente tem uma certa liberdade em alguns contextos, mas essa liberdade é relativa, ela vai depender de alguns fatores. A autonomia do espírito para escolher, para cuidar da sua própria vida nesse aspecto de planejamento reencarnatório, vai ser proporcional ao nível evolutivo. Esse é um princípio que a gente viu em várias e várias aulas anteriores. O nível evolutivo, o estágio em que nós estamos de maturidade, vai influenciar uma multidão de coisas. Desde o nosso destino na vida pós-morte, o nosso estado psicológico, né, as sensações que a gente vai ter, e também no processo de volta ao corpo físico, isso vai ser influenciado também. Percebam que quanto mais maduro um espírito melhor condição que ele tem de participar dessa escolha, desse planejamento. Quanto menos maduro, menor a possibilidade. Isso, uma comparação que eu sempre gosto de fazer é pensando na nossa vida de encarnado, nas diferentes fases que nós temos, desde a infância até o final da vida. Quando somos crianças, nós de fato não temos capacidade para escolher uma série de coisas. E isso vai mudando com a idade. Uma criança de 2 anos ela é muito mais incapaz que uma criança de 10 anos. E uma criança, um pré-adolescente de 10 anos, ele é bem mais incapaz, na média, do que um adolescente de 16, 17 anos. Então, no processo evolutivo espiritual, é como se fosse uma questão também de idade, em termos de maturidade. Você vai evoluindo, você vai ganhando maturidade, e aí você vai ganhando capacidade de discernir, de fazer melhores julgamentos e, consequentemente, de participar melhor do seu planejamento reencarnatório. Porque o planejamento da reencarnação é uma das coisas mais importantes que existe na vida do espírito. Muita coisa depende disso e muitas consequências vêm desse planejamento.
E aí, existem as reencarnações compulsórias impositivas. Veja que quando eu falo desse tipo de reencarnação, eu estou dizendo que esse espírito ele simplesmente não participa em nada do planejamento. Então você tem variações muito grandes de reencarnações em que o espírito ele participa bastante do planejamento, a ponto realmente de escolher determinadas coisas, ou escolher muitas coisas, e extremos em que o espírito não participa de nada. E por um motivo simples, não é porque ele está sendo castigado, agora você vai ficar privado do direito de escolher. Não, é a questão do próprio estado dele. O próprio estado mental, né, o estado moral dele, não permite ele, às vezes, que participar dessa escolha. Seja porque ele vai fazer escolhas, assim, inadequadas dentro do planejamento dele, seja porque realmente ele não está em condição nenhuma. Às vezes o espírito, ele reencarna num estado de alienação mental, assim, terrível, né? E que aí ele não vai ter condição nenhuma de escolher. Então, pensemos no nosso caso, nós aqui, quando estávamos para reencarnar, nós podemos ter participado um pouco mais ou um pouco menos desse planejamento, a depender de todos esses fatores aqui. Ok, então assim, a gente viu que os espíritos, sim, eles podem participar, essa participação, o tamanho dessa participação no planejamento das provas, elas variam muito. Mas aí isso pode suscitar uma questão, tá? A gente falando que planejamento, as provas são planejadas, escolhidas, mas a questão então tudo que vai acontecer na minha vida, em termos de provas, e provas assim, uma boa parte da vida são as provas, né, que a gente passa, tudo está previsto? Eu pergunto para vocês, o que é que vocês acham? Acho que não. Não, por quê? Algumas coisas devem acontecer, assim, por consequência das suas atitudes mesmo. Você tinha uma ideia de vir fazer acho que determinada coisa, pode ser que no meio do caminho você siga um outro rumo. Será que isso estava previsto? Eu acho que não. Mas a gente não aprende lá no Livro dos Espíritos de que o universo é regido por leis, né? Leis criadas por Deus, e tudo é regido por leis e princípios, então as coisas não precisariam estar previstas em termos de planejamento? Mas aí onde ficaria o livre-arbítrio? Livre-arbítrio, né? No meio do caminho, não é naquela história da pedra não, viu, pessoal? No meio do caminho vinha a pedra, não é isso não. Mas assim, acho que nem tudo está previsto. A gente está entendendo que o gênero da prova, acho que a gente tem alguma participação, digamos assim, né? Mas aí, esse percurso da vida, acho que nem tudo está previsto, acho que não. Quer dizer, não sei se é isso não, viu, professor? Estou só aqui pensando... Eu entendo que algumas coisas, né, a gente, digamos assim, faz um contrato lá em cima, né? Algumas coisas que a gente pretende fazer, né? Quando a gente vai reencarnar. A gente faz um acordozinho, bom, de acordo com a minha vida anterior, né? Eu preciso resgatar isso, aquilo lá, então eu vou reencarnar dessa forma lá. E quero passar por essas provas, né? Aí acontece que, às vezes, você não aguenta, às vezes, as provas que você prometeu passar, né? Então, aí você começa a modificar algumas coisas. E acho que, assim, nem existe, digamos assim, parte que é previsto, mas, assim, parte que você pode modificar também de acordo, ou às vezes para melhor, ou às vezes para pior, né? Se, de repente, você entrar um caminho correto, né? Você vai melhorando, e você até pula etapa que você deveria passar por um aperreio maior, você passa por um aperreio menor, né? Então, eu vejo assim, que está escrito sim, mas nem tudo vai ser igualzinho como a gente veio, né? Então, minha ideia é essa. Muito bem. Tiago, Oi. concordo com os colegas, só que a gente, como reencarnado, a gente tem o livre arbítrio, né? Que é isso que pega aí. Sim, 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 sim. Pois essa é a coisa interessante. De fato, tudo não está previsto e não poderia estar, porque vai ferir o princípio do livre-arbítrio. E por que o livre-arbítrio é importante? Porque o livre-arbítrio é uma das características essenciais do espírito. E isso que diferencia nós espíritos nesse estágio de, por exemplo, uma planta, né? De, por exemplo, um mineral, né? Uma rocha,
ou mesmo animais assim mais simples, né, na escala evolutiva, como, sei lá, uma esponja, um inseto. A gente tem esse livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio entra no jogo, na contabilidade de uma série de coisas em nossa vida. Então, sim, não é tudo que está previsto, mas algumas coisas precisam estar previstas também, porque senão seria uma grande confusão, né? Então, a questão é, pensando nas provas, que a gente está falando de provas, não é tudo que está previsto, mas os gêneros das provas, eles estão previstos. E esse é o esqueleto do planejamento. Então, quando esse planejamento das provas são feitas, são definidas, lá antes de você reencarnar, os gêneros das provas. O que são os gêneros das provas? Os tipos de provas, a natureza, assim, de alguma forma, os gêneros de provas têm a ver com isso aqui, pessoal. Os gêneros indicam tendências, probabilidades e riscos. Olha, isso aqui é uma das coisas mais complexas da gente entender quando a gente começa a dar zoom em cada situação particular. Isso aqui dá um nó na cabeça gigante, né? Por exemplo, eu estava lá muito bem dirigindo meu carro na BR e veio uma pessoa, bateu em mim, pronto, e eu morri. E aí? Isso estava previsto, né? Será que isso estava previsto mesmo ou não? Então, assim, existem muitas particularidades de cada caso, porque nós estamos inseridos num sistema muito, muito, muito complexo, com muitas e muitas e muitas variáveis, né? Então, a ação de um indivíduo, a minha ação, ela pode impactar a vida de uma série de outras pessoas, positivamente ou negativamente, né? Em momentos diferentes da vida. Então, a gente vive nessa teia que a gente vive, né, no relacionamento com as pessoas, que torna o sistema muito complexo, porque pelo nosso livre-arbítrio enquanto espíritos, a gente o tempo todo, né, tá fazendo pequenas mudanças de curso. E quando você faz pequenas mudanças aos montes, você pode fazer grandes mudanças de curso. Mas veja que os gêneros das provas, eles indicam as tendências, probabilidades e riscos. Que, por exemplo, se você reencarna numa família muito complicada, no sentido assim, né, de seu pai e sua mãe, eles não conseguiram, assim, né, atender suas necessidades emocionais, né? Se eles praticaram alguma violência contra você, se teu pai, um parente próximo, te abusou sexualmente, né? Então, continuando. Então, o que eu estava falando a questão das tendências, probabilidades e riscos. Veja como isso é interessante para a gente pensar até na nossa própria vida, né? Que a gente reencarna em algumas situações que realmente nos colocam com algumas tendências. E a gente precisa estar atento para conseguir trabalhar dessa forma. Então, quando eu estou falando assim, você reencarna numa família às vezes mais complicada, né? Então, reencarnar numa família mais complicada, num ambiente mais hostil, aumenta o risco, as tendências e probabilidades de uma série de problemas na sua vida, né? Mas veja, são tendências, probabilidades e riscos, não é uma coisa definida. Você sofreu... Oi? Estão me vendo, disse que eu estava faltando, eu tive que entrar de novo. Eu não estou vendo ninguém mais, né? Estou só aqui na tela. Estamos sim, Vicélia, você está aí. Pronto, então tá tudo certo. Então, assim, isso a gente vê de pessoas que passam por experiências bem semelhantes, experiências muito ruins, semelhantes, mas que reagem de forma muito diferente, né? Então, a vida é um jogo de probabilidades, e você vai... e quando fala em gênero de provas, a gente está falando disso, certo? E nesse sentido, se os gêneros eles são planejados e indicam as tendências, existem os chamados eventos secundários, que os eventos secundários têm a ver com duas coisas. Existem as chamadas forças das circunstâncias, que tem a ver com toda uma derivada, como eu estava explicando. Uma pequena ação nossa, ela influencia, impacta a vida de outras pessoas. Às vezes uma série pequenos detalhes podem gerar um efeito dominó, né? Mas tem também outras variáveis, por exemplo, forças de natureza, né? Eu posso sair de casa, por exemplo, num dia de chuva, tropeçar e quebrar meu fêmur, certo? E daí o que a gente vê às vezes em idoso, né? Um detalhezinho, levou um escorregão em casa, quebrou o fêmur, e daí tem uma série de eventos que culminam na morte desse idoso, né? Porque ele quebrou o fêmur, e aí ele vai ficar acamado, e ele ficando acamado, ele vai ficar com fraqueza muscular, e aí ele não vai conseguir voltar mais a andar, e aí ele pode se deprimir, e aí ele fica sem comer, e aí ele morre, né? Então, às vezes, e aí isso começou com o quê? Com um pequeno detalhe, porque eu esqueci, né? Eu lembro, por exemplo, eu tenho uma experiência com a minha tia-avó, ela tinha, assim, aparentemente um funcionamento ótimo, saudável e tal. E aí, uma outra tia minha deixou uma caixa na cozinha lá, e ela foi, tropeçou na caixa, e ela caiu e quebrou o fêmur. E aí, como foi esse caso que eu estou dando exemplo, foi uma série de eventos
seguintes que ela acabou morrendo, ela nunca mais conseguiu se recuperar. Em poucos meses ela tinha morrido por uma série de eventos. Aí você pensa, pô, mas foi a caixa, né? Tipo assim, se aquela caixa não tivesse naquele lugar, naquele momento, tudo teria sido diferente. Talvez sim, talvez não, né? Mas tem uma série de variáveis aqui relacionadas a circunstâncias diversas e a coisa do livre-arbítrio, como a gente está discutindo, né? As escolhas que a gente faz, os caminhos que a gente anda, que interferem aí em como essa prova ela vai se configurando para a gente. Então veja que a teia é bastante complexa. Bem, mas pensando então nos critérios utilizados na escolha das provas, lá no plano espiritual, tá? A gente já viu que assim, as provas são escolhidas em termos de gênero das provas, né? Não todos os detalhes, não são todos os detalhes que são planejados. É, digamos assim, o esqueleto do plano, né? O esqueleto do projeto. Então, quais são os critérios utilizados nas escolhas das provas? Os espíritos, seja nós, ou seja a equipe que ajuda a gente a escolher, nosso mentor, etc., se baseia em quê, né? Então, tem alguns critérios para a gente observar. E aqui é legal sempre a gente estar pensando também na nossa vida, né? Cada situação dessa. Um primeiro critério para fazer essa escolha é a natureza das faltas e das fragilidades desse espírito, tá? Qual é o ponto de vulnerabilidade que esse espírito tem? A partir disso, a partir desse conhecimento, eu posso escolher provas personalizadas para o espírito. E a ideia é essa, né? O gênero de provas são personalizadas para as suas necessidades. Então, quando a gente pensa em fragilidade e vulnerabilidade, é justamente o que a gente precisa melhorar na vida. Veja, todos nós temos vulnerabilidades. E cabe a nós conhecermos essas vulnerabilidades para trabalhar em cima delas. E muitas vezes a gente ignora esses aspectos, né? Ignoramos muito e muitas vezes colocamos a culpa desses processos das outras pessoas. Mas todos nós, sem exceção, temos, digamos, os pontos fracos. E precisamos conhecê-los para conseguir trabalhar melhor. E no planejamento isso é muito levado em consideração. Então, por exemplo, uma pessoa que vem de uma tendência reencarnatória de vidas anteriores, com muito problema para conter os impulsos, uma pessoa impulsiva, né? Dentro de um movimento egoísta, etc., ele às vezes vai reencarnar numa situação em que ele vai ser colocado à prova em relação aos impulsos. Por exemplo, ele vai reencarnar em situações, ele vai reencarnar num contexto em que ele tem acesso fácil a drogas ilícitas, por exemplo. Por quê? Porque aquele indivíduo ele vai ter uma tendência maior de dificuldade com drogas se ele provar. Mas às vezes aquilo é feito de propósito porque ele precisa aprender a controlar problemas relacionados à impulsividade. Isso é um aspecto. Por outro lado, se o indivíduo ele tem uma fragilidade muito alta nesse ponto, pode não ser justo ou não ser razoável colocar uma prova mais pesada do que ele pode carregar. A gente vai ver essa questão do peso da prova também aqui, né? Bem, se o espírito, né, ou se a escolha da prova for apenas para satisfação dos desejos, né, naquela situação que a gente viu, a gente tem mais ou menos liberdade para escolher as provas, mas imagine que assim, tá, eu quero escolher a prova, mas eu vou escolher uma prova bem legal, porque quer dizer, prova legal, né? Quer dizer, eu vou escolher uma prova de forma que essa prova me ajude a satisfazer algum desejo meu, sei lá. Eu gosto muito de comer, por exemplo, então eu quero reencarnar numa família com muitas condições materiais, porque eu quero ter muita comida boa, de fácil acesso e comer bem à vontade, né? E aí, se ele escolhe a prova, né? Porque assim, por exemplo, a gente fala da prova da riqueza, né? A prova da abundância material é um tipo de prova, né? Porque a abundância material ela traz em si uma série de riscos. Então vamos pensar que eu escolho a prova de ser rico, né? Mas eu escolho essa prova porque eu quero ter acesso, por exemplo, a muita comida ou a algum tipo de bem, né? Pensando puramente numa satisfação do desejo. E aí, se a gente escolhe esse tipo de prova, o que é que vai acontecer, pessoal? Alguém me responde essa? Acho que eu era essa menina aí do pote de Nutella, viu? Mas Nutella é bom, né? Nutella é bom. E aí, o que é que acontece se a gente escolher provas apenas para satisfação dos desejos? Eu acho que não acontece, acho que não é permitido, né? Não é permitido? Acho que não, porque as provas elas não são escolhidas só por nós, não foi isso que foi falado no início? Uhum. Uma orientação, né? E Sim. o intuito da prova é que possa nos melhorar e não Sim. só aproveitar, né?
Verdade que as provas, mesmo quando a gente escolhe, muitas vezes a gente conta, digamos, com assessoria, né? Mas dentro dessa liberdade relativa que a gente tem, algumas provas a gente pode de fato escolher, mesmo que nosso mentor, por exemplo, não concorde, e tipo, não, mas eu quero essa prova, né? E dentro de uma série de critérios eu tenho a liberdade para escolher, e sim acontece, tá certo? Isso pode acontecer dentro de um certo limite, é verdade, da gente acabar escolhendo, digamos, escolhendo de forma errada as provas, né? Escolhendo de forma inadequada. E aí, se isso acontecer, de todo não vai ser perdido, porque ainda assim, essas provas, elas têm, por si só, e os desdobramentos dessas provas podem trazer um aprendizado valioso para esse espírito, né? Dito de outra forma, tudo pode ser bem aproveitado, né? Tudo pode ser bem aproveitado. Porque, veja, eu escolho uma prova para apenas satisfazer meu desejo, mas dentro de um processo de apenas satisfação do desejo, eu posso passar por algumas dificuldades, tanto no processo como em consequência disso, né? E isso já vai gerar uma nova prova. Então, existem as provas filhotes, né? Existe uma prova mãe que geram filhotinhos, né? Então, às vezes, uma prova ela gera vários filhotinhos de pequenas provas para a gente passar aí durante a encarnação. Bem, beleza. Aí tem um outro aspecto também, tá? Dentro do que eu posso escolher, já que eu posso escolher provas, eu posso optar, então, por provas menos dolorosas, né? Isso a gente pensa muito dessa forma como encarnado. A gente pensa bastante assim. Veja que quando estamos passando por dificuldades, a gente quer se livrar da dificuldade. A gente quer se livrar. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de ter um espinho, né, dentro da sua pele. E a gente começa isso na vida de uma forma bem instintiva. Vejam as crianças, né? As crianças, elas fogem do desconforto de forma instintiva, né? É meio que um instinto mesmo. Então nós aqui na média, nós temos uma tendência de escolher sim os caminhos mais fáceis, sim os caminhos mais prazerosos, é normal, é até normal no aspecto assim humano da coisa. E aí, será que uma vez que nós espíritos desencarnados, a gente continua aqui com a mesma, né? Nós continuamos sendo nós mesmos, então será que a gente não tem uma tendência de escolher provas mais fáceis, que não sejam tão dolorosas, com medo de passar por dificuldade? Primeiro que não é comum, incrivelmente não é comum, e isso se deve a duas coisas. Primeiro, a coisa da assessoria, que a gente estava comentando, que as provas elas são escolhidas muitas vezes com a ajuda, né, de um espírito um pouco mais maduro que a gente. E segundo, vamos lembrar até de aulas anteriores, que quando a gente desencarna, e principalmente depois de passado aquela fase inicial, né, da turbulência psicológica e tal, muitas vezes a gente amplia um pouco a nossa consciência, né? Em relação aos nossos deveres, ao que é a vida e tudo, há uma tendência para isso, né, de ampliar um pouco. A visão do desencarnado é diferente da visão, tende a ser diferente da visão do encarnado. Então, na prática, não é comum isso aqui, tá certo? Assim como não era comum o anterior, que a gente estava comentando, né, de escolher provas apenas para satisfação dos desejos. Sim, e aí o que eu estava acabando de comentar, a visão do encarnado é diferente, tende a ser diferente da visão do desencarnado. Bem, e aqui outra pergunta bem importante nessa história das provas. Certo, e dentro das minhas escolhas, no final das contas, será que eu posso me equivocar? Né? Além do que a gente viu nesses tópicos anteriores, escolher provas apenas para satisfação dos desejos, escolher provas mais fáceis, mas assim, além disso, eu posso me equivocar, tipo assim, às vezes planejar a prova, achar que aquela prova é a melhor, tipo assim, não, essa é a prova melhor para mim e tal. Mas será que pode ter equívoco em relação a isso aqui? O que é que vocês acham? Eu acho que o equívoco pode ser em achar que iria vencer a prova, né? Cumprir a prova de repente e fraquejar no caminho, sei lá, se perder. Uhum. Mas eu não acredito. Uma coisa que tem orientação vai ser escolhida de forma errada. O mentor ia se enganar. Pois é, olha só que interessante, né? Isso aqui. Vamos pensar no seguinte, tá? Alguém ia falar alguma coisa aí? Eu acho que Afonso. Enganar, não sei, como está dizendo, equivocar-se das provas, né? Uhum. Você pode, às vezes, estar lá e querer uma coisa e, de repente, você não se adapta àquilo lá que você escolheu, né? Então, digamos assim,
foi um local errado que você escolheu, né? Sim. Existe o livre-arbítrio, uma série de coisas. E você, como você disse, né? A gente é acompanhado lá também para isso, né? Só que às vezes também tem um livre-arbítrio que você pode, não, eu quero essa prova aqui. Aí chega aqui, como eu disse anteriormente, pode dar errado, né? Então, só isso que eu queria dizer. Pode acontecer, né? Sim. Pessoal, vamos pensar no seguinte. Pensa numa pessoa, e aí é um recado para a galera do perfeccionismo, né? Perfeccionismo no campo das ciências da mente, né? Aqui na psicologia, psiquiatria, a gente usa esse termo muito para se referir ao seguinte: perfeccionismo, ele resume um conjunto de características de personalidade, certo? Que estão relacionadas a autocrítica excessiva, excesso de responsabilidade, necessidade de controle, intolerância a falhas, certo? Pessoas que têm essas características a gente chama de perfeccionistas, né? E é um traço de personalidade bem comum na população, assim, entre nós aí. E veja, esses indivíduos, né, só para usar como exemplo dessa pergunta aqui, esses indivíduos, eles tendem a se cobrar muito, né? Eles querem fazer as coisas muito bem feitas, eles se acham responsáveis por tudo, eles tendem a se culpar com muita facilidade quando eles cometem erros, porque a tolerância dele às falhas é muito reduzida, né? Então, quando algo dá errado, quando algo sai um pouco ali do planejado, eles ficam muito frustrados. Então, pense num indivíduo desse, certo? Que ele, de alguma forma, comete alguns equívocos, como todos nós cometemos ao longo da vida, ele desencarna, e aí ele começa a planejar a próxima encarnação dele. Aí ele vai refletir sobre a vida dele, ele olha para aquilo, e aí como ele tem essa tendência, esse juiz interior muito rígido dentro dele, ele vai olhar para aquele e diz, rapaz, eu fui um idiota. Olha só que cara otário que eu fui, como eu fui burro, como eu fui isso, né? E ele começa a se xingar e diz, não, eu não podia ter feito isso, eu era para ter feito diferente. E ele começa a sentir muita raiva do que ele considera ali que fez de inadequado. E nessa autocrítica tão exagerada que ele tem, no planejamento ele vai pensar assim, não, eu tenho o dever moral, né, de fazer muito bem feito agora, porque eu tenho que, né, ressarcir tudo que eu fiz de errado. E aí ele tá com tanta sede ao pote de consertar, entre aspas, né, que ele começa a escolher provas muito pesadas para ele, porque ele acha que ele tem que dar conta, né? E aí o mentor chega para ele e diz, meu amigo, olha aí, você acha mesmo que você vai dar conta disso? Você não acha que está exagerando? Não, estou exagerando não, porque eu tenho que dar conta, disso, foi errado o que eu fiz, bababá, e tal, e tal, e tal. E aí o mentor, né, a equipe, olha para aquilo e entende, né, de que está inadequado. Só que percebam o aprendizado que está implícito aí. Muitas vezes os nossos mentores, eles de fato deixam, né? Tipo assim, tá, eu não vou brigar com você por isso, vá lá, né? Você tá achando que dá certo. E aí o indivíduo reencarna com provas pesadíssimas. Ele não vai conseguir dar conta, algumas ele vai dar, outras não vai dar, e ele vai desencarnar com uma lição importante, uma nova lição. Olha aí, olha que lição importante. Será que você não exagerou na escolha por uma autocrítica excessiva? Será que você não deveria flexibilizar um pouco a forma como você se julga? Então percebo que a existência que ele passou com provas muito duras e não dando conta de todas elas, tem um aprendizado para ele, que de outra forma talvez ele demorasse mais a aprender, né? Se o mentor fosse, não, meu filho, é o seguinte, eu não vou deixar você pegar essas provas pesadas porque você não está se ligando que você não vai dar conta. Então eu, como seu mentor, eu não vou deixar. Percebem que isso limitaria o aprendizado dele, né? Tipo assim, tem coisas que a gente precisa passar mesmo, tipo assim, de alguma forma a gente precisa sofrer um pouco as consequências das nossas escolhas para que esse aprendizado venha, tá? Então assim, eu tô descrevendo para vocês uma situação hipotética possível dentro desse contexto psicológico para dar o exemplo que sim, a gente pode se equivocar na escolha das provas, mas isso também tem um aprendizado importante para a gente. E cada um de nós tem necessidades psicológicas muito diferentes. Então, as provas podem ser escolhidas equivocadamente, seja porque são pesadas, ou também porque são inúteis, né? São provas que não necessariamente vão agregar muito aí para a gente, certo? E aqui chegamos ao fim